eu vivi terremotos no Atacama. Eu, assim, paralisada, compensava também muitos dos perrengues que eu passava. A gente foi atrás de um tatuador, 5.000 metros, ficava sangrando por dentro, minhas nádegas queimadas. Oi, meu povo, como vocês estão? Eu sou Fernanda, esse aqui é o meu canal, o espaço onde eu falo sobre as minhas viagens e intercâmbios. Eu morei no deserto do Atacama, no Chile, e nesse vídeo aqui eu vou contar algumas peculiaridades sobre esse lugar específico que eu morei e como foi minha experiência lá. Já contei num vídeo como eu fui para lá, o porquê que eu acabei morando lá, porque foi de uma maneira muito despretensiosa e sem planejamento. Eu vou deixar aqui na descrição pra você assistir depois, caso você tenha curiosidade, e alguns outros vídeos também que eu conto e mostro algumas coisas de lá do Atacama. A primeira coisa foi um dos motivos pelos quais eu decidi morar lá no Atacama, que são as paisagens, as montanhas, os vulcões, que isso mexia demais comigo, porque é um tipo de paisagem que eu não estava nem um pouco acostumada. Quando eu cheguei lá como turista, aquilo foi o meu primeiro impacto, de olhar para todos os lados e ter montanha, e principalmente um vulcão que, assim, foi minha obsessão enquanto eu estava lá, que era o vulcão Licancabur, que é apenas um dos muitos vulcões que tinham ali na Cordilheira dos Andes, que estava ali bem do lado do Atacama, quer dizer, de São Pedro de Atacama, que era a cidade, o povoado que eu morei, porque o deserto em si, ele é muito, mas muito grande, e São Pedro é onde o turismo maior está concentrado. Qualquer lado que a gente olha lá tem montanha, porque São Pedro tá rodeada de 3 cadeias de montanha. E assim, por que essas cadeias de montanha ali? E tem um motivo. Aquela região é encontro de 2 placas tectônicas. A sul-americana, que é onde o Brasil está, bem no meio, e a placa de Nazca, que fica no Oceano Pacífico. O Chile está bem ali, né? E o que acontece, gente, no encontro de placas tectônicas, além de atividade vulcânica? Terremotos. E sim, eu vivi terremotos no Atacama. Eu passei quase 4 meses lá no Chile e eu só senti 2 terremotos, porém senti de verdade. Eu até morei em San Diego, na Califórnia, que é uma região também que tem terremotos, e lá eu nunca cheguei a sentir. Morei 8 meses lá e não senti. No Chile, especificamente, tem tremor de terra o tempo inteiro, só que nem todos a gente consegue sentir, porque às vezes a escala é bem baixa, numa escala 3, numa escala 2. Esses 2 que eu passei, eles foram na escala, se eu não me engano, 5 ou 6, não lembro exatamente. O primeiro deles aconteceu na hora do almoço. Eu estava num restaurante com outros amigos, a garçonete aqui do meu lado, pra anotar os nossos pedidos. Daqui a pouco, gente, começa tudo tremendo, a mesa tremendo, as luzes balançando. A primeira coisa que eu percebi na hora foi os garçons. Na hora eles paralisaram, ficaram assim, acho, né, que pra esperar e ver ali se ia ser realmente muito forte. Isso demorou alguns segundos, não vou lembrar exatamente quanto, né, porque nesse momento parece que a gente fica tão presente ali, prestando atenção em tudo, que 10 segundos parecem 40, mas eu acho que devia ter sido aí, tipo, talvez uns 20 segundos, por aí, não sei. Depois de um tempo, parou. A moça voltou e começou a anotar o nosso pedido novamente, porque eles realmente, quem mora por ali já tá acostumado, já sabe que isso pode acontecer, e que se for numa escala daquela mais baixa, não vai ter problema nenhum. Foi o que realmente aconteceu, não teve problema nenhum. E aí, assim, eu fiquei, tipo, muito impactada, porque era algo que eu nunca tinha experienciado, e eu, sinceramente, achei bem interessante ter experienciado isso de uma maneira leve, né? Claro que eu não queria experienciar um terremoto forte. Aí naquele mesmo dia, na verdade, à noite, eu já estava deitada pra dormir. Daqui a pouco a gente começa a sentir a cama, tipo, tremendo, tudo tremendo. Era mais um terremoto. E aí ficou alguns segundos lá, eu assim, paralisada, vendo as coisas tremerem, esperando parar. E aí parou. Nunca mais senti um terremoto no Chile. Além de ser uma região de montanhas, São Pedro de Atacama é uma região de altitude mais elevada. Então, só pra vocês terem uma noção, São Paulo fica a 600 metros acima do mar. Eu estou aqui em Salvador, estou no nível do mar, porque é uma cidade litorânea. São Pedro de Atacama está simplesmente a 2.400 metros de altitude, então é bastante alto. E além disso, muitos dos lugares das redondezas de São Pedro, que a gente fazia os passeios, eram lugares que chegavam a 3.000, 3.500, 4.000, 4.300, 5.000 metros, e tudo isso impacta bastante o nosso corpo. E esse foi um dos fatores que mais mexiam comigo lá, porque o ar fica diferente, a pressão fica diferente, um monte de coisa fica diferente, e isso impacta, né, no nosso corpo. Algumas pessoas sentem mais que outras. Eu sou uma pessoa que eu descobri que eu sinto bastante a altitude. Não sei se é porque
o Atacama em si é um lugar de extremos, não só por conta da altitude, mas também por conta do clima desértico. Mas lá eu ficava bem mal, bem malzinha, principalmente quando eu precisava ir nos passeios a trabalho, porque meu trabalho envolvia isso. Eu ficava muito cansada, com dor de cabeça, enjoada, meio tonta assim, meio aérea. Sentia muito desconforto abdominal. Não só isso, mas também, né, como eu falei, o Atacama é um lugar de extremos, pela altitude e pelo clima desértico. E esse clima desértico é extremamente seco. A umidade, ela girava em torno de 2%, 3%, 5%, 7%, chegava no máximo 10%. Isso impactava bastante o meu bem-estar. O meu nariz ficava todo seco por dentro, craquelava o nariz, ficava sangrando por dentro. Eu coçar o nariz doía, eu respirar muitas vezes doía também. Às vezes eu tinha que ficar puxando assim o nariz para poder ele descolar por dentro, porque ficava todo craquelado, todo seco. Tinha que lavar com soro fisiológico com frequência para umidificar por dentro, porque era bem complicado. E isso impactava meu sono, impactava minha respiração. Quando eu voltei aqui pra Salvador, eu senti demais essa diferença, porque aqui é extremamente úmido e não é alto, né? Tinha alguns problemas também, que minha pele ela ficava seca e queimada do frio. Inclusive, gente, eu fiquei com minha bunda, minhas nádegas queimadas uma época e ardia tanto, tanto, tanto. Minha pele, ela tava já tão seca que eu acho que algum dia eu não tava com camada suficiente na perna e aí o vento gelado queimou simplesmente minha bunda. E aí minha bunda ficava com duas coisas assim vermelhas. Começou a descascar, porque tava muito seco também. Então eu tive que ficar passando Bepantol. Era uma dor que eu cheguei a chorar de dor. E olha que eu sou resistente à dor. Depois disso, eu hidratava minhas nádegas depois do banho sempre, antes de dormir, porque foi traumático. Altitude, clima seco, oscilação de temperatura. Não era só isso que incomodava lá no dia a dia no Atacama. Tinha também o vento e a areia. Era muito vento. Não sempre, mas tinha dias que ventava demais. E aí, quando ventava demais, alguns passeios a gente não podia fazer. Então, alguns passeios eram cancelados. Não dá pra ouvir nada, provavelmente, mas estou aqui como guia assistente. Tô indo com a metade do grupo. Nossa, é muito lindo, gente. Isso, e ainda aqui, ó. Ai, o nariz escorre, por causa do vento. Fazer uma pose, quase caio. A gente tá ali no deserto, a maior parte das estradas ali, das ruas, eram de terra, tem muita terra, muita areia, e simplesmente ficava tudo de areia. Era uma coisa linda. Quando isso acontecia, eu tinha que o quê? Lavar tudo, lavar todas as panelas, lavar os talheres, lavar os pratos, tudo de novo, porque não tinha como usar. Simplesmente não tinha como usar. E limpar todas as superfícies também, porque ficava, tipo, uma crosta de areia em cima. Todo dia que eu varria era muita areia, até porque ficava passando por baixo da porta, principalmente a parte que ficava logo na frente da porta, era entupido de areia sempre. Quando estava ventando demais, na hora da gente andar, né, transitar ali pela cidade, era complicado. Por quê? Primeiro, que vem areia na sua cara. E aí não dá pra ficar assim. Tem que botar óculos escuros. Principalmente eu que uso lente. Algumas vezes, inclusive, era tanto vento e tanta areia na cara que eu tinha que ir andando de costas pra esperar a areia passar. Aí direto também, assim, eu tava andando e via areia, assim, rodando por conta do vento. Já havia alguns redemoinhos lá também por conta disso. Tudo parte da experiência, né? Eu chamava isso da magia do deserto. Não era só de perrengue que se vivia no deserto, porque se fosse, eu não teria ficado lá tanto tempo, né? Muita gente achava e acha que o deserto do Atacama, que São Pedro de Atacama é um lugar remoto. Na verdade, São Pedro de Atacama é um lugar extremamente turístico, recebe muito turista de todo o mundo, então tem muita estrutura lá para o turista e para quem vive lá também. Óbvio que tem suas limitações. É um povoado, é um lugar longe, assim, tem outros povoados, tem uma cidade maior que tem o aeroporto que fica a 1h30 de lá, que é Calama. São Pedro em si tinha basicamente tudo. Então, roupa que eu precisava comprar tinha lá. Eu sou vegetariana, eu não passei aperto em nenhum momento lá.
Inclusive, tinham muitas coisas, muitas opções veganas nos mercados, até coisas tipo hambúrguer vegano, esse tipo de coisa. Tem muito restaurante lá em São Pedro. Todos os restaurantes que eu ia tinha sempre opção vegetariana e vegana. A maioria das vezes eram opções nutricionalmente muito boas, proteicas, porque geralmente a pessoa acha, é vegetariano, bota um macarrão aí, bota uma massa aí que ele come. Mas não, né? A gente precisa de proteína. A proteína do vegetariano são as leguminosas, feijão, lentilha, quinoa, ervilha, grão de bico. E aí sempre tinha opções com todas essas coisas. Era maravilhoso. Inclusive eu e meu namorado, a gente comia fora todos os dias em pelo menos uma refeição. E a gente quase nunca saía decepcionado. Sempre era coisas muito gostosas. E aí tinha uma outra coisa. Era talvez a principal pra mim, que me fazia me sentir muito bem lá e que compensava também muitos dos perrengues que eu passava, que era a sensação de segurança. Já escutei histórias de assaltos e de roubos lá, porém, no geral, é extremamente seguro e eu me sentia muito segura lá. Nossa, só de eu poder andar com o celular na mão, gravar, sem ficar preocupada se vai ter alguém arrancando o celular da minha mão, meu Deus do céu. Isso pra mim era maravilhoso, principalmente pelo fato de que eu morei fora, né, algumas vezes, fiz alguns intercâmbios. Só que a última vez foi em 2019, eu voltei no final de 2019 e fiquei 2020, 2021 e metade de 2022 aqui no Brasil, mais especificamente em Salvador. Em 2020 eu fiz algumas viagens pelo Brasil, fui até em Curitiba, que é uma cidade que eu me senti mais segura do que aqui em Salvador. Porém, já tinha tempo que eu não realmente sentia essa liberdade, essa sensação de segurança. E aí isso me fez despertar novamente a minha vontade por morar fora, porque eu acabei no Atacama de um jeito muito despretensioso. Tá aqui o link na descrição do vídeo que eu explico tudo isso. Me fez despertar novamente esse desejo e me fez lembrar o porquê que eu sempre gostei muito dessas experiências internacionais, tanto por conta, né, dessa questão cultural toda, de trocas culturais, como também por essa sensação de segurança. E não à toa eu estou organizando o meu 5º intercâmbio. Com certeza isso foi um dos fatos que me fez me apaixonar também lá pelo Atacama. E aí, apesar dos perrengues, apesar das coisas que eram engraçadas e meio chatinhas ali no dia a dia, foi uma experiência que eu amei demais. Não à toa eu resolvi registrar na minha pele. Eu e meu namorado, a gente foi atrás de um tatuador e a gente tatuou coisas que têm a ver com o Atacama e iriam eternizar na nossa pele aquela experiência. Então meu namorado, ele tatuou primeiro 4 desenhos, 3 animais que são clássicos lá do Atacama, que a gente vê muito nos passeios, que é uma vicunha, um flamingo e um zorro, a raposa lá do deserto, e tatuou também um cacto. E aí tanto eu como ele, a gente tatuou o vulcão Licancabur, só que de formas diferentes. O vulcão Licancabur, que é o vulcão que mais aparece, ele tá mais em evidência lá de São Pedro de Atacama, foi ali minha obsessão desde o momento que eu pisei naquele lugar. E aí eu resolvi tatuar ele aqui, encaixou certinho aqui nesse lugar. E aí meu namorado tatuou aqui o Licancabur com o Hurix, que é um outro vulcão, que é um vulcão já extinto, que tá do lado do Licancabur. Enfim, o Atacama é um lugar incrível. Se você tiver interesse aí de um dia viajar pra lá, vou deixar aqui também na descrição a playlist que eu mostro tudo lá sobre o Atacama. E ainda também tem muita história pra eu contar e pra eu mostrar, tem vlogs que eu gravei lá também. Se inscreve aqui no canal pra acompanhar essas outras histórias, tanto no Atacama como em outros lugares do mundo. E se você chegou até aqui, o final desse vídeo, comenta um cacto aqui pra eu saber que você assistiu ele todo. E até o próximo!